E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui para relatar uma situação em relação ao direito imobiliário e direito agrário fundiário. Bom, eu canso de dizer aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, que direito imobiliário e direito agrário é um direito altamente detalhista. Ele precisa do capricho e do detalhe, como eu aprendi com os meus mestres lá do escritório. Então, o que é que ocorre? Eu estava aqui analisando uma matrícula que, por questões, claro, de confidencialidade, eu não posso mostrá-la a vocês. E simplesmente eu me deparei com uma situação interessantíssima. Qual foi essa situação? O imóvel, ele consta um registro de alienação de cédula de crédito bancário em alienação fiduciária. E o que é que ocorre? O vencimento dessa alienação ele estava para 2018, há alguns anos. E não houve a averbação posterior, informando que houve a quitação da alienação do débito, houve a quitação do débito pelos proprietários, né? Pelos antigos proprietários, vocês já vão entender que houve a quitação do débito e, consequentemente, abaixa o cancelamento do registro da alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária, para vocês que não conhecem muito bem? A alienação fiduciária é basicamente uma forma, ela é prevista, inclusive, na Lei 9.514 de 1997, onde o credor ele empresta um dinheiro, uma quantia ao devedor, e, em troca, o imóvel dado em garantia passa a ser de propriedade do credor. Então eu deixo de ser proprietário de meu imóvel, de meu apartamento, minha fazenda, minha casa de praia, etc., para dá-lo ao meu credor que está me emprestando aquele dinheiro. Ok. Ocorre que na matrícula que eu estava analisando, não houve o cancelamento, mesmo após 4 anos que houve o vencimento da dívida. Não houve o cancelamento do registro da alienação. Ora, se eu estou analisando uma matrícula e nela não consta a baixa, mesmo após tantos anos, eu vou pressupor que não houve a quitação do pagamento, não houve a quitação da dívida e a propriedade passou a pertencer realmente, né, ao credor, ao banco. E isso faz com que a aquisição do imóvel seja inviável pelo meu cliente. Seja inviável. Por quê? Como é que ele vai adquirir de alguém que não é dono? Ele não é dono porque no registro, lá no momento do registro da alienação, ele passou a propriedade para o banco. E aí, como é que a gente faz? Alto grau de risco jurídico. Não dá para se realizar um negócio que seria até venda no domínio. Quer dizer, o imóvel ele seria vendido para uma pessoa que não é proprietária, por uma pessoa que não é proprietária dele. Entendem? Então, o que é que acontece? Quando ocorre o não pagamento da dívida, o que é que o banco faz? Ele manda citar extrajudicialmente, gente. A alienação fiduciária não precisa ir nada da justiça. Não precisa entrar na justiça, não precisa acionar a justiça brasileira para nada. Então, o que é que acontece? Vencido e não paga dívidas e os encargos, o devedor deverá ser constituído em mora, mediante intimação feita pelo oficial competente, ou seja, o oficial responsável pelo cartório de registro de imóveis da comarca onde se encontra o imóvel, a pedido do credor fiduciário, no caso o banco. Após a intimação, não ocorrendo o afastamento da mora, ou seja, o devedor não pagando, porque vamos lembrar que ele tem que pagar. Até em último caso, tem que se dar a oportunidade dele pagar. E ele não pagando, mesmo havendo sua intimação, vai haver a consolidação da propriedade em favor do credor, do banco. Consolidação da propriedade. Ele já era proprietário, vai se consolidar porque não houve a quitação do crédito.
após a quitação dessa propriedade, o credor, o fiduciário, deverá, no prazo de 30 dias, conforme a lei que eu já mencionei para vocês, promover a venda do imóvel em leilão público. Aí, caso no primeiro e no segundo leilão que ocorra, caso ocorra o primeiro leilão e não seja possível vender o imóvel, leiloar o imóvel, ocorrendo o segundo leilão e também não sendo possível vender o imóvel para quitar pelo menos a dívida, o que é que ocorre? O imóvel passa realmente a ser de propriedade do credor e o credor não se vê mais obrigado a leiloá-lo. Ele pode ficar para ele o imóvel. E a dívida vai ser extinta. Ela vai ser extinta. Nesse caso aí, a gente recomenda o quê? Ricardo, o que é que a gente recomenda ao meu cliente, que é a pessoa que quer comprar, por exemplo, o imóvel? Olha, a gente tem que falar com o proponente vendedor, né? Que ele deve averbar a quitação da dívida em matrícula, comprovar que pagou ou pagar logo. Por quê? Porque se ele não pagar, ou se não houver averbação, ou seja, ele já pagou, mas ele só esqueceu de averbar e tornar público o ato de quitação, por isso a importância da averbação em matrícula, tornar público aquele ato, né? Deixar de ser inter partes, né? Pois se esses caminhos apontados, ou seja, pagar e tornar pública uma coisa que já foi paga anteriormente, não chegou nem a vencer, ou então pagar logo antes que ocorra a consolidação da propriedade, não será possível a aquisição do imóvel pelo meu cliente. Porque o imóvel não pertence mais àquele cara, àquela pessoa que está tentando vender para o meu cliente, entende? Então fica aí um relato de uma questão que eu estava aqui, uma plena quinta-feira, dia de TBT, e eu analisando a matrícula, eu me deparei com essa situação. E aí a gente tem que pegar o livro, pegar a lei, pegar a doutrina e estudar, né, para orientar da melhor forma possível o cliente. Pois, afinal de contas, é importante destacar, o advogado, ele é um parceiro do cliente. E como parceiro, ele tem que viabilizar o negócio do cliente. Eu não estou aqui para dizer ao cliente não compre, não faça. Eu tenho que apontar. Veja, eu apontei caminhos para solucionar a questão, a problemática. Porque esse é o meu papel. Ó, cliente, está tendo esse problema. Vamos solucioná-lo? A gente tem esse caminho, né? E tem um caminho de não solucionar e o cliente falar, Ricardo, não quero solucionar, deixa isso quieto. Não vou realizar esse negócio jurídico com essas pessoas. É o direito do cliente, tá bom? Então é isso, fica a dica, fica aqui o relato. Pois direito imobiliário é isso, é capricho, é direito artesanal, é direito que tem que ser pensado em cada caso concreto, não existe modelo, não existe frase pronta. É estudar, desenvolver o pensamento lógico jurídico e escrever para poder orientar da melhor forma possível o seu cliente. Abraços.